Pessoal, bom dia, graça e paz. Nós mais uma vez aqui de Cianorte para vocês aí no YouTube e vamos tratar de um assunto bacana. Vamos falar sobre as questões da vinda do Senhor. Eu estou aqui me perguntando até quando que a igreja ainda vai permanecer sobre a doutrinação, sobre o ensino que decorre de centenas de anos atrás acerca de arrebatamentos pré, pós, meso, tribulacionistas no caso. Queridos, a vinda do Senhor ela é um fato único. Não há duas vindas. Ele não vem, tira um pouco, depois vem, tira outro pouco. Isso não existe. O Senhor vem e vem para os seus, para o seu povo. E juntamente com isso, já vem o dia do Senhor com justiça, com juízo sobre toda a terra. De forma que nosso encontro com Cristo na vinda dele e o juízo do Senhor acerca da maldade humana, da perversidade humana, se dará no mesmo momento. No mesmo momento. Mas para que tudo isto ocorra, para que tudo isto venha a ser concretizado, Paulo diz que nós não devemos nos mover de qualquer ensino do Senhor acerca do que ele disse no Sermão do Monte, ou acerca do que ele disse quando encontramos em Mateus 24 sobre sinais da sua vinda. De fato, os sinais da sua vinda precisam ser contemplados. E nós estamos falando aqui de moveres não só nos governos da terra, mas também no cosmos, como moveres nas questões das estrelas, do Sol, enfim, haverá todo um transtorno no planeta, tanto das questões humanas quanto das questões da natureza, no dia da vinda do Senhor. Então, até que o Senhor venha, muitas coisas ainda estão, por assim dizer, para acontecer. E uma dessas coisas que eu gostaria que você meditasse um pouco é acerca dessa persona, de uma qualificação de um espírito chamado o espírito do anticristo. Para que você entenda o que seja de fato o espírito do anticristo, você tem que saber quem é Jesus. Se você não souber quem Jesus é e o que Jesus ensina, obviamente você não vai saber distinguir aquele que é contra ou que é contrário, no caso, a natureza, o ensino, a proposta de Cristo. Porque se ele é um espírito que nega o Cristo, ele nega o Messias, a vinda, a manifestação de Deus em carne e todo aquele processo de ensino acerca do Evangelho, que Jesus vem dizendo qual seria esta boa nova. Se você não sabe quem Jesus é, vai ficar difícil você saber quem é aquele que nega, que é anti-Cristo, que é anti o nosso Senhor Jesus. E isto, juntamente com isso, você tem que saber que todo espírito contrário a Cristo nasce num só lugar, que é no nosso meio, que é dentro daquele povo chamado povo de Deus, que é no meio da comunidade ou da comunhão dos santos. É ali que surge o espírito que nega, o espírito do anticristo, o espírito que é contrário a Cristo. Ele vem de dentro de nós, ele sai, melhor dizendo, de dentro de nós. Então tem muitas pessoas olhando assim para o anticristo como se ele fosse um governo, uma pessoa de expressão, alguém talvez no mundo com uma capacidade de inteligência de governo, e isso não é verdade. O anticristo não é um homem alienado às questões do evangelho, muito pelo contrário, o anticristo ele é espírito, ele não é uma pessoa, ele é um espírito que vem dizendo, doutrinando as pessoas
a negarem a pessoa de Cristo ou a negarem o ensino de Jesus. E isso é feito dentro daquele meio que a gente sabe que é a igreja. Então o anticristo nasce, surge dentro da igreja. Como diz o apóstolo João, muitos anticristos já têm surgido no mundo e todos eles nasceram, vieram, surgiram do mesmo lugar, que seja a comunhão dos santos. Mais uma outra coisa que nós precisamos saber é que neste tempo, neste processo dessa manifestação do anticristo, nós vamos ver que a própria igreja é que vai estar lançando ensinos contrários à verdade. É a própria igreja. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação. No país onde exista o ensino contrário à verdade, qual seria a verdade? Jesus veio para resgatar, salvar o que se havia perdido. O que foi perdido? O que foi perdido foi o homem na sua essência ou na sua formação de ser eterno. O homem perdeu a sua eternidade no momento em que ele conheceu o pecado e optou pelo pecado, e assim ele trouxe sobre ele a morte. E Jesus vem dizer que este homem que optou pelo pecado, pela morte, o Jesus veio para salvá-lo da sua morte, dando prova disso, de que após ter sido morto, ressuscitou ao terceiro dia, dizendo que a morte não seria mais um impedimento para o homem que cresce em Jesus ressuscitar, não seria mais um impedimento para que ele vencesse a morte. E nós estamos vendo que os ensinos de hoje não estão relacionados com essa transição, com essa passagem da morte para a vida. Nós temos visto que o ensino hoje é para as coisas relacionadas com este mundo, com este aeon, com este século. Como o apóstolo Paulo diz, que muitos homens têm ensinado, falsificando a palavra de Deus, tudo aquilo que diz respeito a este século, a esta era. E as pessoas estão acreditando que o Evangelho tem alguma coisa a ver com esta era. Me preocupa quando a igreja quer se envolver com questões políticas, por exemplo. Vou aqui fazer uma referência ao que está sendo discutido hoje no Congresso acerca das questões de casamento de pessoas homoafetivas ou de casamento de homossexuais. Eu vou dizer para vocês que, assim como nos Estados Unidos e em outro país da Europa, se não me engano na Irlanda, depois vocês me corrigem se eu estiver errado, foi votado e foi sancionado a lei para que as pessoas homossexuais possam se casar, e disso decorre toda a legalidade da lei acerca do casamento, e aí se compara o casamento homoafetivo ao casamento heteroafetivo, então qualificando então como todos os direitos legais sobre essas pessoas. E isso me preocupa. O que me preocupa é quando a igreja ela quer intervir de forma a se levantar contra essas decisões governamentais, decisões de governos humanos. Por que isso me preocupa? Porque o papel da igreja não é combater o pecado. O papel da igreja não é combater o pecado. O papel da igreja é falar de Jesus. O papel da igreja é mostrar o Salvador, aquele que veio libertar o homem da sua condenação, da sua morte. Este é o papel da igreja. Falar de pecado, convencer o homem de pecado, levar o homem ao arrependimento, não é papel da igreja. Se o papel da igreja fosse esse, o Espírito Santo de Deus não precisaria ter vindo, não precisaria ter se manifestado. Por quê? Porque acerca do Espírito Santo de Deus está escrito que ele veio para convencer o mundo
do pecado, da justiça e do juízo, de forma que o papel dele no mundo é do Espírito Santo o convencimento de pecado para levar o homem ao arrependimento. Daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está falando, daquilo que ele está praticando, não diz respeito à igreja dar a ele o julgamento, o juízo ou o convencimento do que seja pecado. Convence, a existência da igreja é para mostrar e manifestar a pessoa de Jesus como ele é, assim a igreja é, ele ama, ele acolhe, ele perdoa. Esta é a função da igreja, pregar a Cristo e a salvação por meio de Cristo. Como as coisas estão acontecendo de forma contrária ao que eu estou dizendo, assim eu tenho visto homens que se dizem representantes do clérigo ou da igreja se levantando contra o governo, se levantando contra as decisões de leis que estão sendo votadas no Congresso. Eu vou dizer, vão quebrar a cara. E digo mais, as igrejas vão fechar as portas. Essas que você conhece e diz que é igreja, que é a questão institucional, você chama isso de igreja, eu vou dizer para você, isso não é igreja, e porque não é igreja, vai fechar as portas. Por que que vai? Porque nós estamos vivendo um momento em que tudo aquilo que for discriminatório, que for exclusivo, não for inclusivo, que for de cunho de agressão, de separação, vai ser qualificado pelo governo como persona não grata, ou como aquilo que não deve existir. E a religião, porque ela tomou um partido de julgar e condenar as pessoas, ela vai ser extinta. Ela vai ser a primeira coisa que vai ser extinta no novo governo mundial, vai ser a religião. Porque em nome da religião se prega a separação de classes, em nome da religião se prega a separação de etnia, em nome da religião se prega a matança de pessoas que não são da mesma religião. Em nome da religião se discrimina pessoas por causa das suas opções sexuais. Em nome da religião se faz tudo o que o Evangelho diz para não fazer. Então a primeira coisa que vai ser de fato, entrar aí na existência, no governo mundial, na nova ordem que está chegando, é a religião. Porque ela não está de acordo com os parâmetros, segundo os homens, do que seja justiça, do que seja legal, do que seja viável para essa era que nós estamos vivendo. Onde não se admite mais um comportamento homofóbico, não se admite mais um comportamento de fazer distinção de pessoas religiosas de uma para a outra. E tudo isso faz parte desse novo governo, da forma que o anticristo vem e da forma como ele vai governar, e o mundo vai ser governado por ele por um tempo. E nós chamamos esse tempo de governo do anticristo um tempo de tribulação para a igreja. Porque o anticristo vai governar e porque a lei dele vai ser a que vai sancionar, a igreja precisa encontrar outro tipo de caminho, de meio para sobreviver. E não é batendo, dando soco e murro de faca que a igreja vai sobreviver. Não é. Nós precisamos entrar na realidade de que nós não estamos aqui para combater com o anticristo. Quem virá e fará isso, conforme o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses, é o Senhor Jesus, que vai desfazer, que vai destruir com o sopro da sua boca. Então a igreja não tem que se meter com o anticristo. Deixa o anticristo fazer o que ele tem que fazer. E a igreja precisa encontrar um caminho de sobrevida. Por quê? Porque a questão institucional vai acabar. E eu fico assim preocupado com esses que não sabem viver, não sabem se
ser cristãos, não sabem ser cristãos, sem a instituição, as quatro paredes. Eles são tão ligados às quatro paredes, à instituição religiosa, que se tirar isso deles, eu acho que eles acabam perdendo a fé. Eles não sabem orar se não for lá, eles não sabem cantar se não for lá na reunião, eles não sabem pregar se não for dentro de um microfone na mão, dentro de uma igreja. Eles não fazem nada se não for lá naquelas quatro paredes. Tira as quatro paredes de 90% dos cristãos, eles perdem a fé. Eles não vão saber mais o que fazer, para onde ir. Vão ficar exatamente como disse o Senhor, parecendo ovelhas que não têm pastor. Porque a hora vem, e chegada é, que Deus está olhando para esta igreja que é viva, que não é de parede, que não é de concreto, é uma igreja de corpo, de alma, de espírito, uma igreja viva, que faça a sua adoração de fato em espírito e em verdade, e não conforme a gente tem visto por aí. Então, queridos, essa mensagem de hoje, ela na verdade é um alerta para você que ainda não se conformou com a doutrina do Evangelho, que é amor, mas quer viver uma doutrina de guerra. Temos que nos levantar contra, temos que ser contra, temos que manifestar a nossa opinião. Aonde que o Evangelho diz isso? Me dê aqui, nas palavras de Jesus, ele se levantando contra o governo da terra. Aonde? Ele nunca resistiu o mal, ele nunca resistiu o perverso. Ele disse: se te obrigarem a caminhar uma milha, vai duas. Se te demandarem a capa, entrega a túnica. Ele nunca diz para você resistir o perverso. Mas ele diz para você resistir o diabo. E aí nós não estamos falando de governo, nós estamos falando de pessoa jurídica, nós estamos falando de líder de Estado, nós estamos falando de um ente espiritual, o diabo. Esse você tem que resistir. Mas o que a nação quer tratar como governo, como lei, que aprovem. Para mim, quanto mais cedo tudo isso se resolver e se acabar, mais cedo Jesus vem. Às vezes eu fico pensando que quem está atrasando a volta de Cristo é a própria igreja, que não deixa o governo anticristo se manifestar. E ele tem que se manifestar, porque se ele não se manifestar, Jesus não vem. Faz parte do protocolo, faz parte de todo o processo da vinda do Senhor, a manifestação dele. Ele que se manifeste. E quanto mais cedo, melhor para nós, para a igreja. Amém? Meu querido, fique na paz, fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.